Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Insured. O desenvolvimento de estudos de viabilidade e elaboração de projetos faz parte do cotidiano dos profissionais da Insured. No programa de hoje teremos a oportunidade de mostrar no que consiste este trabalho. Estarei à conversa com alguns dos nossos colaboradores para lhes explicar quais as rotinas de trabalho, ferramentas utilizadas e metodologia da Insured. Não saia daí! Estamos aqui no Departamento de Arquitetura da Insured, onde são produzidos projetos nas mais diversas fases e estudos de viabilidade que orientam os investimentos imobiliários. É daqui que saem as diretrizes de todos os processos onde a Insured está envolvida, mesmo nos casos que envolvem serviços terceirizados. Para facilitar a compreensão do trabalho que é elaborado aqui, vamos explicar as diversas fases compreendidas num projeto de arquitetura. O trabalho em arquitetura desenvolve-se em fases que podem variar conforme a complexidade do mesmo. Na Insured temos ainda duas etapas distintas, sendo a primeira o estudo de viabilidade, etapa anterior à aquisição ou arrendamento do imóvel ou terreno, que envolve levantamentos, diagnósticos, análise de investimentos e um estudo preliminar. A etapa 2 é o projeto. Após a aprovação do estudo preliminar e formalização da compra ou aluguer, esta etapa visa a elaboração de projetos de licenciamento ou comunicação prévia a fim de regulamentar o espaço junto às autoridades, além do projeto de execução e pormenores, material essencial para viabilizar a construção, estando sempre a compra ou aluguer definitivos do imóvel condicionada pelo deferimento deste processo na Câmara. A Insured tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em urd.pt/Insured. Insured. Evolução é a nossa meta. Mas para explicar melhor estas etapas, estou com a minha colega arquiteta Lia Martins para detalhar um pouco mais todo este processo. Lia, em que consiste um estudo de viabilidade? Antes de mais, olá Kátia, é um prazer estar aqui contigo. Um estudo de viabilidade consiste essencialmente num pequeno relatório que fazemos para perceber a viabilidade que tem determinado imóvel para a nossa instituição. Portanto, ele fica dividido em 3-4 partes. Começamos por elaborar uma ficha, nessa ficha tem a descrição total do imóvel, desde aquilo que é a sua localização, morada, se é um imóvel para alugar ou se é um imóvel para compra. Descrevemos uma série de patologias que encontramos após a visita ao local, enfim, uma ficha com um conjunto de situações detalhadas nesse processo. Depois existe também um relatório fotográfico. Nesse relatório fotográfico começamos por colocar uma planta de implantação do local, uma vista aérea, onde nós muitas vezes colocamos, no caso de existir um imóvel existente, já com a instituição, colocamos a localização desse imóvel existente e também a nova localização do imóvel pretendido. Depois é feita uma visita ao local, nessa visita ao local é retirada e fotografada pontos específicos
interessantes para a concepção do projeto de arquitetura, desde de ângulos determinados dentro do espaço, da própria fachada ou de certas patologias, como infiltrações, como também os quadros elétricos, os pontos de esgoto, tudo aquilo que necessitamos para desenvolver o projeto, desde da arquitetura às várias especialidades. Depois, numa outra fase, fazemos então um estudo de viabilidade, que consiste num projeto preliminar, com a divisão do espaço, com todo o programa necessário à instituição, e, por fim, fazemos então também um estudo estimativo orçamental, de acordo com aquilo que foi projetado no projeto de arquitetura. Não é? Lia, pegando num dos pontos que tu focaste, nomeadamente a localização, para esta etapa, para este estudo de viabilidade, que tipo de informação é que é essencial sobre a localização do imóvel? A localização é muito importante, não só para nós, para nos situarmos enquanto espaço, naquilo que é, como referi, o imóvel atual e o novo, para perceber se vai alterar muito enquanto localidade, se está localizado numa via principal de acessos, com transportes, etc., mas também numa questão mais burocrática, que tem a ver com a Câmara. Porquê? Porque ao localizarmos um ponto, essa localização do imóvel em questão está também inserido no PDM da zona. E para nós desenvolvermos o projeto de arquitetura é necessário consultar esse PDM, onde nos regimos com uma série de condicionantes que temos que seguir. Muitas vezes temos que nos deslocar até à Câmara para perceber uma série de condicionantes relacionados com a própria localização desse imóvel e acarreta uma série de outras componentes a nível burocrático. No fundo, também é importante percebermos se para os próprios membros da instituição utilizarem aquele espaço, se existem necessidades como os estacionamentos, para possibilitar às pessoas não existência de uma grande mobilidade por parte das pessoas e basicamente funciona desta forma. E relativamente à visita ao local, que tipo de informação é que é obtida desta forma que não poderia ser obtida de outra? Bom, basicamente é o registro fotográfico e aquilo que conseguimos analisar a nível de patologias. Porque mesmo que tenhamos fotografias que nos chegam para iniciar o processo, mesmo antes de visitarmos o local, essas fotografias muitas vezes podem ocultar problemas que não são visíveis de outra forma a não ser com visita a esse mesmo imóvel. Muitas vezes também é necessário visitar esse imóvel mais do que uma vez, porque imaginemos um imóvel que ainda se encontra em utilização. Esse imóvel muitas vezes ainda tem mobiliário, ainda tem pinturas recentes, papel de parede, enfim, uma série de situações que nos vão ocultar muitas vezes patologias como infiltrações ou o estado do pavimento, enfim. Também é importante porque quando alguém vai ao local que não técnico, não irá tirar fotografias tão em pormenor como aquelas que são necessárias para a elaboração do estudo de arquitetura, como é, por exemplo, as fotografias dos quadros elétricos, como já referi anteriormente, ou até mesmo das caixas de esgoto. São fotografias muito técnicas que não são retiradas por qualquer outra pessoa porque não lhes parece interessante. E nesse sentido, para nós, acaba por ser extremamente importante porque depois vai acabar por definir muito a nossa percepção e também aquilo que nós vamos fazer como orçamento, uma estimativa orçamental. Lia, para concluirmos este tema do estudo de viabilidade, gostaria que me explicasses o que é um projeto preliminar e porque é que nesta fase é já tão importante ter assim uma noção tridimensional. Bom, o estudo preliminar é basicamente a distribuição dos espaços naquilo que é o imóvel. Aí vamos já definir o número de salas que havemos de ter, para que fins servem essas salas, números de pisos, não é? O número de pessoas que poderão frequentar a nave, a própria área que essa nave irá ter, enfim, os espaços de circulação, as casas de banho, todos os espaços que nós vemos no imóvel das nossas instituições necessitam dessa divisão de espaço.
Depois, para aperfeiçoarmos a escolha de materiais ou a ter uma visão mais pormenorizada daquilo que será o imóvel depois de acabado, utilizamos muito os 3Ds, portanto uma visão tridimensional, porque aí vai-nos dar uma ideia muito mais real daquilo que irá ser o final daquela obra. Lia, uma vez aprovado o estudo de viabilidade, este segue para a fase de projeto, que contempla duas fases, uma regulamentar e outra de execução. Podias-nos explicar um pouco estas duas fases? Depois de feito o projeto preliminar, o estudo preliminar, passamos ao projeto, efetivamente, que entra nas entidades como a Câmara. Se for um espaço que já tenha licença de utilização de acordo com as necessidades da instituição, aí fazemos as alterações internas e só temos que comunicar à Câmara o início dessas obras. Se for um imóvel em que não tenha licença de utilização, aí já requer um projeto de licenciamento ou até de comunicação prévia na Câmara, e aí temos que seguir uma série de formatações legais e também a legislação que estiver em vigor para as necessidades. Já na etapa da execução, nós vamos aplicar ao desenho de projeto muito mais pormenorização, desde a escolha dos materiais, o interior da parede, o pormenor do chão, e isso sim vai representar uma escala muito mais pequena do desenho e mais minuciosa. As maquetes são uma importante forma de visualização de uma ideia projetual por resumir de modo facilmente compreensível todos os conceitos de uma obra. No Departamento de Arquitetura da Engiurd, as maquetes são construídas eletronicamente com recurso às mais modernas ferramentas de 3D. A maquete eletrónica consiste na criação de ambientes virtuais, simulando a realidade e permitindo uma visualização prévia do projeto antes mesmo da sua execução, podendo-se ainda ter uma navegação virtual através de um filme ou uma navegação interativa. A modelagem 3D possibilita a realização de testes de cores e texturas de acabamentos com grande fidelidade, aumentando assim a segurança do investimento ao garantir o resultado final. E para falarmos de modelagem 3D, tenho comigo a minha colega Lara Guimarães, que é especialista nesta área. Olá Lara, podias-nos explicar em que consiste uma maquete eletrónica? Então, uma maquete eletrónica é uma ferramenta de trabalho que auxilia todas as pessoas a perceber os espaços que são projetados pelos arquitetos e também engenheiros. Antigamente, a maquete que era feita em papel demonstrava isso, mas não de uma maneira tão fiável como agora é esta. A maquete eletrónica tem também a facilidade de ser muito mais rápido a sua elaboração. Lara, e apesar desta maquete reproduzir fielmente o resultado final da obra, por que é que ela não pode substituir o projeto? Olha, é apenas uma questão de quantidade de informação. Isto porque a informação que uma maquete dá, não dá, por exemplo, um projeto de execução. A informação não é suficiente. É sempre preciso realizarmos projetos a nível bidimensional, porque há sempre pormenores a ser feitos que numa maquete, mesmo que seja 3D, por exemplo, em termos de acabamentos, são visíveis e dá para perceber minimamente aquilo que pretendemos. Mas, por exemplo, em termos de pormenores de execução, por exemplo, de acústica, numa planta, numa maquete, não dá para perceber tudo o que vai ser colocado, tanto em tetos falsos, como em paredes, como em pavimentos. No projeto é aí que vai ser definido toda essa questão. E Lara, quais é que são os principais programas e as funcionalidades dos mesmos? Então, assim, no mercado existem várias plataformas, mas aqui na Engiurd, em termos de trabalho de 2D, utilizamos o AutoCAD. Em termos de 3D, utilizamos o SketchUp e, por vezes, o Revit. Em termos de renderização, utilizamos o V-Ray. Por vezes, depois da renderização feita, alguns pormenores a afinar que normalmente são feitos em Photoshop. Lara, esta é uma área onde a tecnologia está em constante evolução. Podias-nos falar um pouco dos avanços esperados? Então é assim, hoje em dia nós fazemos maquete eletrónica, não é? É visto como uma peça virtual, e antigamente era feita em papel. Mas, com o evoluir dos tempos, penso que isto está a tornar-se precisamente o inverso. Vamos voltar às maquetes de papel através das impressoras 3D. Elas vão conseguir imprimir a maquete sem termos todo aquele trabalho de a fazer em 3D. Temos, por exemplo, o restauro. Hoje em dia já é possível imprimir peças que faltam em certas partes do restauro
podemos imprimir e colocar no sítio onde está a peça danificada. Nesta altura do ano, a umidade excessiva pode criar odores, manchas de bolor nas paredes, empolamentos na pintura, aparecimentos de salitres e condensação na janela e pisos úmidos. Além disso, pode colocar a saúde em risco devido a doenças transmitidas pelo ar. A umidade nas paredes pode ser ocasionada pelo entupimento de caleiras ou tubos de queda, má impermeabilização do piso, paredes ou coberturas, ventilação deficiente, entre outros. Nestes casos, a primeira e a principal providência é a correção do problema, devendo ser contactado um técnico experiente nesta área. Depois, o arejamento regular do imóvel com o uso de ventiladores e desumidificadores ajudam a eliminar definitivamente a umidade. Uma das principais causas da umidade excessiva é a falta de ventilação ou a falta de incidência de sol, que ocorre, por exemplo, em ambientes com muros de contenção, caves e em apartamentos com pouca exposição solar. A falta de ventilação cria condensação que surge a partir de variações de temperatura e gera um ambiente perfeito para a aparição de bolor. Para minimizar este problema crónico, a solução é ventilar o espaço. Por isso, quando qualquer foco de umidade for detectado, crie condições de circulação do ar. Um exemplo comum é nunca deixar a porta da casa de banho fechada depois de um duche de água quente, pois como o ar está estagnado, o vapor de água acaba por condensar nas paredes e tetos, originando o aparecimento de bolor com o passar do tempo. Crie condições para uma ventilação cruzada, com aberturas em paredes opostas dentro do mesmo ambiente. Se não for possível, crie saídas de ar através de ventiladores mecânicos, instale janelas com venezianas para uma troca de ar constante, deixe as janelas abertas entre as 10 e as 15 horas para deixar o ar pouco úmido entrar e conte com desumidificadores nestes ambientes. O programa de hoje fica por aqui, mas não perca o programa para a próxima semana. Obrigada por ter estado connosco. Até um próximo encontro. Tenha uma ótima semana.